Para o MATLAB, até simples variáveis escalares são tratadas como matrizes um por um. Então é muito importante a gente entender os vetores e matrizes. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Eu sou o Arthur Nunes e nós somos o Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. Vetores serão arranjos de dados. E é preciso que esses arranjos sejam homogêneos. Isto é, os valores que você colocar, os dados que você colocar no seu vetor, tem que ser do mesmo tipo, beleza? E para a gente criar um vetor, a gente usa essa sintaxe com colchetes. Então vamos criar nosso primeiro vetor aqui, v igual a 1, 2, 3. Para a gente separar os elementos de um vetor, a gente pode usar tanto espaço quanto vírgula. Fica ao seu critério. Vamos ver aqui como é o nosso V. 1, 2, 3. A gente pode ainda criar vetores a partir de outros vetores pré-existentes. Por exemplo, o W vai ser V, V e 2V. Olha só, aqui tem uma parte que era o V, aqui outro V, e aqui duas vezes o V. Outra forma da gente criar vetores também é usando a função linspace. O primeiro argumento que eu passo para a função linspace é o valor inicial e o último, o valor final. Dessa forma aqui, será criado um vetor x de 1 até 20 com elementos igualmente espaçados. No caso, serão 100 elementos, mas se você colocar mais um parâmetro, você especifica a quantidade de elementos. Vamos fazer com 5. Igualmente espaçados até 20. A gente também pode usar a notação com 2 pontos. O que está escrito aqui é que o seu vetor y ele vai começar de 1, ele vai de 2 em 2 e ele vai até 11. Aqui, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Se a gente omitir o do meio, o passo, ou seja, o salto, vai ser de 1 em 1. Então, por exemplo, 1, 2.4 vai ser 1, 2, 3, 4. De volta aqui no nosso vetor x, por exemplo, a gente pode selecionar um elemento do vetor escolhendo qual que é seu índice. Se eu quiser o segundo elemento, eu faço x2. Lembrando aqui que a indexação no MATLAB ela começa de 1, diferente de outros locais, como outras linguagens de programação, que começa de 0. No MATLAB começa de 1, beleza? Então, x2 é o segundo elemento de x. Eu posso fazer ainda x1, 2.5. Eu vou pegar do elemento 1 até o elemento 5. Por enquanto estão todos os elementos, né? Só que eu vou pular de 2 em 2. Então eu peguei um subvetor a partir do meu vetor x. Se eu fizer x 2 pontos, só 2 pontos, eu estou selecionando o vetor inteiro. Para fazer um vetor que seja uma coluna ao invés de uma linha, a gente pode usar ponto e vírgula para separar os elementos de linha por linha, ou a gente pode usar Shift Enter. Vamos fazer aqui um vetor linha e um vetor coluna. Não faz sentido, a princípio, a gente multiplicar um vetor linha por um vetor linha, e nem um vetor coluna por um vetor coluna. Mas se a gente multiplicar um vetor linha por um vetor coluna, a gente sabe que a gente vai obter um escalar. E se a gente fizer um coluna por um linha, a gente obtém uma matriz. E ainda tem um operador para transformar um vetor linha num vetor coluna e vice-versa, que é o aspa simples. Se eu coloco, por exemplo, meu vetor coluna aspa simples, ele vai me retornar um vetor linha. E linha aspa simples, ele vai me retornar um vetor coluna. Então agora, se eu multiplicar linha por linha aspa simples, ele vai me dar um escalar. Por curiosidade, se a gente quiser fazer um produto vetorial, lembrando que o produto vetorial só faz sentido para dimensão igual a 3, a gente tem a função cross. Agora que a gente sabe como que faz vetor, a gente pode fazer matrizes, que se vetores são arranjos de uma dimensão, matrizes são arranjos de 2 dimensões. Que é só a gente especificar as linhas e as colunas da matriz usando aquela notação de colchetes, como está o exemplo aqui. Aqui está a minha matriz A do exemplo. A gente pode selecionar um elemento de A muito parecido como a gente selecionava um elemento de um vetor.
Se a gente colocar um número só, por exemplo, A6, eu estou selecionando o sexto elemento da matriz. Mas a matriz é percorrida primeiro de cima para baixo, depois da esquerda para a direita. Então, o sexto elemento é aqui, ó, 16, 5, 9, 4, 3, 10. Esse é o sexto elemento de A. Tem uma forma mais intuitiva de selecionar o elemento, que é você especificar a linha e a coluna. Por exemplo, linha 2, coluna 3, vai ser linha 2, coluna 3, é o 11. E a gente pode ainda selecionar submatrizes dentro da matriz A. Por exemplo, da linha 1 até a linha 2, da coluna 2 até a coluna 3. Se a gente pedir na matriz um elemento que não existe, por exemplo, 5, 5, o MATLAB vai me dar um erro. Mas se eu atualizar o elemento 5, 5, colocar, por exemplo, 14, como o MATLAB é uma linguagem de tipagem dinâmica, ele vai atualizar a minha matriz A adicionando 14. E nos espaços vagos ele vai completar com 0. Se eu selecionar toda uma linha ou coluna, por exemplo, selecionando todas as linhas e pegando a coluna 2, ou seja, eu estou pegando esse segmento aqui. Se eu fizer isso e atribuir a esses colchetes vazios, significa que eu estou recortando uma linha ou uma coluna da minha matriz. Uma curiosidade, se eu tentar remover um elemento usando a anotação de um número só, por exemplo, A4, o que vai fazer? Inicialmente não faz sentido ter um buraco aqui na minha matriz sem dado, né? Mas se eu fizer desse jeito, usando a anotação de um número, ele vai me retornar um vetor, tirando o número que eu pedi. Temos umas funções para fazer algumas matrizes básicas, que às vezes ajudam, ao invés da gente ficar digitando lá valor por valor, como por exemplo a função zeros para fazer matrizes de zeros, ones para fazer matriz de 1, I para fazer matriz de identidade, rand para fazer uma matriz randômica e randn, uma matriz randômica com distribuição normal. Por exemplo, aqui tem uma matriz de zeros, aqui é uma matriz randômica, aqui é uma matriz randômica de distribuição normal, aqui é uma matriz de identidade e aqui é uma matriz de uns. A gente faz dessa forma, usa a função, o número de linhas e o número de colunas. Se a gente não colocar número de linhas e número de colunas, colocar um número só, ele vai fazer uma matriz quadrada para a gente. Como, por exemplo, aqui, rand 3, ele fez uma matriz rand quadrada, 3 por 3. Da mesma forma que a gente concatenava os vetores, a gente pode concatenar uma matriz. Usando a mesma matriz A do exemplo, uma outra matriz B foi criada colocando A mais 32, A mais 48 e A mais 16. Então, nessa matriz aqui, se você selecionar um quadradinho, você tem um espaço que seria a matriz A. E aqui a matriz A mais 32, a de baixo A mais 48 e a última A mais 16. Aqui um exemplo mais lúdico de como é que a gente faz essa concatenação, que a gente atribuímos os retângulozinhos para ficar mais fácil a visualização. Aqui tem a matriz A, B e a C, que é em pé. Aí a gente fez um quadrado que é A com B, depois a gente colocou a C do lado aqui do A com B, e depois a gente colocou B, A, e esse retângulo que a gente fez na linha anterior. O MATLAB é muito rico de funções, depois a gente vai ver que a gente pode criar as nossas próprias, mas aqui tem algumas funções que trabalham com matrizes. Por exemplo, DET-A vai retornar o determinante, INV-A vai retornar o inverso, EIGE-A vai determinar os autovalores, RANC-A vai determinar o posto, POLY vai retornar o polinômio característico, depois a gente fala como que a gente interpreta esse polinômio, SUM vai somar a todas as colunas e diag vai retornar a diagonal principal. Tem esse comando find, que é usado da seguinte forma. Você tem lá sua matriz, aí você usa find, como argumento você passa a matriz igual, o igual aqui tem que estar duas vezes, e um valor. No caso aqui, a gente usou 0. Vai retornar todas as posições em que A assume o valor de 0, e usando aquela anotação. Então, no caso aqui, 2 e 9. A2 é 0 mesmo, e A9 é 0.